Olá, tudo bem, amigos e inimigos? Não? Eu sei que os bandidos aqui de Guarulhos, eles estão de olho nesses vídeos e eles têm demonstrado através das ações que estão desesperados aí, estão angustiados, porque tem um mês que eu estou postando esses vídeos e a tendência é que, a intenção, melhor dizendo, que eles têm é que eu desista, né, através da pressão. Só que isso não vai acontecer, né? Eu venho narrar aqui alguns fatos, alguns eu já tinha falado sobre eles, eu falei da entrega da minha esposa no domingo da Amazon, só que eu tenho dados novos sobre isso, porque ela tinha uma entrega para receber da Shopee também ontem, e com o que aconteceu ontem eu liguei os fatos do domingo e agora eu tenho como demonstrar o que essas empresas vêm fazendo, não as empresas, mas pessoas mal intencionadas dentro da logística dessas empresas e usadas por esses canalhas, por esses bandidos de Guarulhos. No domingo eu falei para vocês que chegou um aviso aqui de entrega 1 da tarde, sendo que ninguém chegou no portão, ninguém tocou campainha. E nós reclamamos, né? Ela reclamou com a empresa e na segunda-feira jogaram o pacote aqui dentro, porque a gente deixa um aviso que jogue por cima do portão se não estivermos, né? Quando acontece realmente um problema, problemas podem acontecer em entregas, mas o que vem acontecendo nos últimos meses não são problemas, são armações mesmo dessa quadrilha de bandidos que tem esses vizinhos, inclusive, como cúmplices dos seus crimes, né? E encostou um carro do outro lado da rua, na frente da minha casa, desceu algumas moças, no mesmo horário que a Amazon mandou o aviso. Óbvio que eu não vou ficar observando a vida dos outros na rua e querendo saber quem é que para numa esquina ou que não para. Mas eu liguei os pontos e entendi. Na mesma hora que o carro chegou o aviso da Amazon. E as moças desceram para a feira, demoraram cerca de 15 minutos e voltaram na frente da minha casa. E aí, qual foi o meu raciocínio? Pelo que aconteceu no dia de ontem, que eu vou relatar daqui a pouco. O rastreamento da empresa segue o carro que está fazendo a logística, que está fazendo a entrega. E elas tinham que comprovar que vieram até a casa e não acharam ninguém. Só que tinha gente dentro de casa, mas ninguém tocou no portão. Só que isso a empresa não vai saber, ela vai ver que o carro ficou parado vários minutos e depois foi embora. Então vai bater a história mentirosa que elas contarem lá. Só que esses dados estão gravados no sistema e ainda que sejam apagados ou adulterados, a polícia tem como saber isso. E aí não cabe a mim fazer essa prova. Aí cabe às autoridades que têm acesso a essas informações levantar e comprovar, não é? Por que eu digo isso? Porque ontem eu estava dentro de casa, como eu disse, minha esposa estava aguardando uma entrega da Shopee, que ela não tinha data certa para chegar. E quando eu saí para levar minha cachorra num horário atípico, que não é o comum que eu levo, por conta do tempo frio, chegou um carro. Assim que eu saí, quando eu ia virar a rua, e o meu costume é subir com a cachorra aquela ladeira, que é a da rua da seita criminosa que tem em frente da minha casa. Quando eu ia subir, o carro parou, ficou ali, o motorista olhando para mim e encostou na outra esquina também, no mesmo lugar que esse carro do domingo, na frente da minha casa. Só que eu parei com a cachorra ali e fiquei observando. Qual era a ideia? De que eu subisse a rua e não ia ver o carro na frente da minha casa, eles iam parar ali um tempo, depois iam embora e falar que a entrega também não deu certo. Como o plano deu errado, ele desceu do carro depois de um tempo, ele encostou na frente da casa do vizinho criminoso, do vizinho stalker, e veio até mim. Eu estava até longe, não estava com papo, né? Estava distante, na outra esquina. Ele veio até mim e perguntou de uma rua Aura, uma rua que não existe aqui no bairro. E eu falei, não conheço esse endereço. Aí ele agradeceu, entrou no carro de novo e ficou um bom tempo ali em frente à casa do vizinho stalker e ele com o carro ligado dentro da garagem, né? São esses portões que tem
frestas, eu não sei se houve comunicação ali ou se ele se comunicou com outros dos bandidos pelo celular. Depois disso ele foi embora. Eu continuei no meu passeio e isso passou um funcionário também do galpão dos cúmplices aqui atrás da minha rua. É um funcionário que sempre está vigiando aqui o portão também, está sempre de olho nessas ações. Passou, desceu até o final da rua, parou no final da rua por nada. Começou a tocar uma campainha lá, ninguém atende, que é de um outro cúmplice aí dessa escória. E aí depois voltou atrás de mim, quando eu estava voltando com a cachorra para casa. Nisso, esse vizinho stalker já tinha posto o carro para fora, porque eu estava lá fora, era um motivo de provocação, né, como sempre. E quando eu entrei em casa, deixei a cachorra, arrumei tudo. Passou 8 minutos, chegou outro carro diferente com a minha entrega da Shopee. E aí eu percebi o golpe que eles vêm aplicando, que eles vêm fazendo. E é lógico que agora que eu estou denunciando no vídeo, vão mudar a tática, né? Como eles têm mudado nas outras coisas também. Mas fica o alerta, porque cada encomenda que acontecer um problema, eu vou denunciar aqui, porque eu sei que tem pessoas bandidas agindo nessas logísticas e prejudicando aqui o meu trabalho há muito tempo já, e eu perdi tempo de não denunciar. Hoje de manhã, teve um vizinho aqui fazendo escândalo com som, que é o outro dos conluiados dessa gente, porque imagina quanto dinheiro público eles estão gastando para bancar toda essa gente. Essas pessoas estão parando de viver, elas gastam horas da vida delas para tentar me prejudicar, para tentar me causar aborrecimento, enquanto eu estou levando a minha vida aqui. Mas quanto dinheiro público está indo nisso? Porque essas pessoas não estão fazendo isso de graça, elas não estão parando a vida delas de graça, simplesmente porque não gostam de um vizinho. Isso não existe, não tem lógica. Ele estava aqui com o som em toda altura, como ele ficou durante todas as minhas férias, às 6 horas da manhã. E quando ocorrer isso de novo, se houver nas novas férias, quando houver, eu vou fazer questão de demonstrar, de mostrar a casa qual é, de mostrar o abuso que tem sido feito. Quando for nas madrugadas também, o outro vizinho careca ali, que curte, ele faz, para vocês verem como é a questão da provocação, como é uma questão orquestrada por essa quadrilha de bandidos. Ele faz a festa, a casa dele é tão grande quanto a minha, é uma casa grande, mas ele não faz perto da rua, na sala, não. Ele põe o barulho no quarto mais próximo da minha casa, que é para fazer aquela barulheira a noite inteira. Então, se houver de novo, eu vou demonstrar aqui, porque já estou avisando o que ocorre, né? Então não tem novidade. E hoje, e ontem ainda, quando eu cheguei à noite, novamente os haitianos que pertencem a essa seita de criminosos aí da frente, que são bancados por eles também, um com carro elétrico, deve estar ganhando muito bem, deve ter uma boa posição social aqui desde que chegou no Brasil, né? Deu muita sorte, diferente da maioria dos haitianos que estão sofrendo aqui no nosso território. Ele encostou o carro na hora que eu ia chegar do meu trabalho, ali para incomodar, para perturbar, né, para fazer a manobra. E quando eles saem, o outro que tem um Sentra branco, ele joga o carro na porta da minha casa, fazendo barulho, propositadamente, para eu perceber, né? Porque esse ele já tem provocado, quando ele fazia essas manobras, ele enfiava quase no portão de casa o carro, até eu começar a abrir o portão cada vez que faziam isso, porque esses haitianos que são contratados dessa seita, eles realmente estão aqui para causar esses problemas, né? Não é para outra coisa. Você vê que eu moro num bairro muito pequeno, muito escondido da minha cidade, e o salão dessa seita é um dos que tem mais reuniões do que eu já vi, que tem uma comunidade gigante e que funciona quase o tempo todo, e principalmente nos momentos que eu entro, que eu saio da minha casa, né? Mas o rapaz que vinha na quarta-feira, que eu denunciei aqui, que eu mostrei, nessa quarta ele não veio. Vamos ver, de repente semana que vem ele aparece de novo para me desmentir, né?
Mas está registrado, né? A gente vai acompanhando o que está acontecendo. E hoje pela manhã, o último vídeo que tem aí depois da minha fala, vocês vão ver, eu tô indo botar o lixo no portão de casa e o vizinho stalker, ele sai correndo com o carro para fazer essa provocação, porque eles estão vendo esses vídeos, eles sabem o que eu tô falando e eles sabem o que vem fazendo há 5 anos só nesse bairro, né? Porque essa bandidagem eu já disse que vem de muito antes. Mas aqui, esses políticos bandidos, eles me fizeram chegar até essa casa justamente porque sabiam que aqui eles teriam a mão de obra que eles precisavam para fazer os seus crimes, né? Então hoje, no momento que eu saio de casa para pôr o lixo, vocês podem observar minhas costas ali no portão colocando lixo, e ele faz questão de apressadamente sair para pôr o carro para fazer mais uma das provocações. Mas isso é irrelevante, isso não me perturba, eu só estou documentando porque eu tenho que ter a comprovação quando a justiça chegar que eu não estou inventando nada, não estou difamando ninguém, eu estou demonstrando aquilo que eu levei até a justiça em oculto para não se tornar público, e a justiça ignorou, está fingindo que não vê, deixa com que continue acontecendo. Então agora vai a público para que as pessoas saibam, mais cedo ou mais tarde vai chegar em alguém que vai prestar atenção nisso que está acontecendo e alguma ação vai ter que ser tomada pela justiça. Então eu quero desejar a todos uma ótima semana. Hoje com certeza vão acontecer novidades aí no fim do dia, durante o dia, até o fim do dia, mas eu vou estar aqui sempre pronto para falar com vocês. Um grande abraço aos que são do bem, ótima semana e até um próximo momento. Tudo de bom.